essa manhã, Senhor. Nós estamos aqui todos reunidos em unidade de propósitos para estudar a Tua Palavra, porque queremos, Senhor, buscar a Tua face, porque queremos compreender, Senhor, na profundidade aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós necessitamos de Ti, Pai, e quando aprendemos e compreendemos, nós somos transformados, nós somos mudados à Tua imagem e semelhança. É o que queremos, Pai, refletir a Tua glória aqui nessa terra. Mas sabemos que para isso precisamos trilhar o caminho da consagração. E nós já compreendemos aqui, Senhor, através dos nossos estudos, que nós devemos entrar com ousadia no caminho do santuário, que é o plano da salvação que o Senhor arquitetou para nós. E é por isso que nós estamos aqui todos hoje, Senhor. Nós pedimos a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre nós. Derrama sobre nós, ó Deus, o Espírito Santo, para que nós possamos ter o entendimento da Tua palavra. Em especial sobre o irmão Roberto, que vai ser o mensageiro escolhido do Senhor, para vir aqui falar conosco sobre esse estudo, e que o Senhor unja os seus lábios, e que o Roberto não fale dele mesmo, mas fale apenas imbuído pelo Teu Santo Espírito, e que os nossos corações ardam de vontade e de coragem para servir-te, ó Deus, porque nós vivemos momentos muito solenes deste mundo, da história da humanidade. Nós somos os escolhidos para estarmos aqui, para podermos fazer esse testemunho, Senhor, que se levantará o alto clamor. E nós queremos dizer, eis-nos aqui, Pai. Transforma-nos a cada um de nós. E esteja com seus filhos, Senhor, ao redor desse mundo. Acampe os seus anjos ao nosso redor nesse momento, para que nada nos atrapalhe, Senhor. E que tudo que for dito, que for colocado, que seja somente para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido amado Deus, continua em Sua presença. Pedimos, Pai, que agora o Seu Santo Espírito esteja conosco, tanto em nossa boca quanto em nossos ouvidos, para que o Senhor nos ajude a entendermos as mensagens que estão passadas. Também quero agradecer ao dom da vida que o Senhor deu a cada um de nós. Estamos aqui e que possamos fazer bom uso desse dom que o Senhor nos deu. Também iniciamos uma semana ontem, não sabemos, para nós é incerto, mas que nós possamos confiar que o Senhor estará conosco, se assim desejarmos, todos os momentos, para cumprir a promessa que o Senhor nos deixou de sermos invencíveis pelos méritos da graça de Cristo Jesus. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, nos apoiando e nos moldando segundo a Tua vontade. Vamos abrir a Tua palavra também nesse momento. Que o Seu Santo Espírito esteja conosco, nos ensinando a cada passo, a cada leitura que o Senhor quer que nós façamos a partir de hoje. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Roberto, o Espírito Santo fale ao nosso coração através da sua voz. A sua voz está falhando um pouco para mim, eu não sei se é só para mim. Lígia, você pode dizer aí se você está ouvindo bem? Tentar dar uma palavra melhor, talvez eu meio rouco, né, agora. Está falhando muito. Pois falhando muito. A sua voz está falhando. Não dá para entender o que ele está falando. Está cortando a voz. Está picotando. Deixa eu. É o problema. Eu vou tentar pegar, ver se vocês conseguem ouvir agora. Sim, agora sim, agora eu ouço bem também. Então, vamos lá. Deve ser alguma falhinha de internet, porque choveu a noite todinha. Mas vamos orar e vai dar tudo certo. Bom, queridos irmãos, mais uma vez agradecido por estar aqui para compartilhar um pouco mais com vocês. Uma das coisas que está no meu caderninho é dormir cedo e acordar cedo.
que era uma das falhas que eu possuía. E graças a Deus estamos combatendo isso aí. Espero arriscar no meu caderno quando nós avançarmos aí, criar esse hábito. Mas está sendo uma bênção, né? Quanto mais nós conseguimos dormir cedo, melhor. Quanto mais acordarmos cedo também, para estarmos mais próximos de Deus logo nas primeiras horas da manhã. E é uma bênção. Ontem nós estávamos estudando no grupo de geral dos líderes e achei muito pertinente a nossa conversa, porque nós que estamos aqui, independente de quem está falando, todos que estão aqui estão com um propósito de aprender e fazer como o nosso irmão Marcelo falou, estar armazenando conhecimento para quando a fome espiritual vir. E nós, junto com o Espírito Santo, claramente, fazermos a obra da hora undécima, do alto clamor. Então, estar aqui nessa sala vai nos ajudar muito em várias etapas para nós conseguirmos armazenar o máximo possível da palavra do Senhor em nossas mentes, para que na hora certa o Espírito Santo possa usar. Então, coloco como prioridade nós estarmos aqui e eu espero continuar com vocês, mesmo depois de finalizarmos os nossos. Bom, antes de nós iniciarmos aqui as nossas considerações, deixa eu dar uma. Já compartilhar minha tela com vocês. Bom, vai aparecer aí a tela. Boa. Primeiro, apesar que eu compartilhei a tela, é melhor não compartilhar. Depois eu compartilho. Eu vou falar para vocês alguns livros, tá? Acho que vai ficar ruim para vocês verem aí, porque, né? Tem um pastor chamado Stephen Huskill, que era um pastor da época de Ellen White, inclusive eles eram amigos, tá? Que faziam muitas obras incríveis na época dela. E ele escreveu uma trilogia, onde é Apocalipse, Daniel, na verdade, Daniel, Apocalipse e Santuário. E o do Santuário dele é A Cruz e a Sua Sombra, tá? É um livro muito bom para quem quer aprender os tipos e os antítipos sobre o santuário. É uma das coisas que eu usei para fazer todos esses slides também. Um outro que eu não tenho em físico, mas eu tenho em PDF, é o Ritual do Santuário ou Serviço do Santuário. É do Andreasen, tá? E também é alguém que Deus sancionou através do irmão White. E também tem ótimas literaturas ali para que nós possamos entender o santuário. E a parte dos ritos fala muito nesses dois livros que eu mencionei para vocês. Logicamente, ontem nós falamos muito sobre alguns capítulos do Grande Conflito ou a Grande Controvérsia, tá? Qualquer um dos dois é muito importante para nós entendermos o santuário. Capítulos 18, 22, 23, 24 e o capítulo 28 só fala sobre o santuário no Grande Conflito, ok? E é de suma importância nós lermos e relermos esses capítulos. Inclusive, vai ter uma mensagem muito, muito importante do capítulo 28 que nós traremos aqui para vocês, que é o juízo investigativo, que é a base do santuário. Sem juízo investigativo, não tem nem para que fazer santuário se o foco principal não ser falado. Então, nós vamos falar isso no final do nosso estudo, tá bem? Então, se vocês quiserem reler o capítulo 28 para nós comentarmos isso aqui no dia, vai ser de suma importância. E eu estava... mais um livro. Cristo em seu santuário, que aí é uma obra inspirada por irmão White, tá? Que é tudo que ela falou de santuário num livro que é curtinho, irmãos. Eu acredito que vocês consigam ler aí em uma semana, no máximo, uma semana e meia, duas, vocês conseguem ler tudo o que está no Cristo em seu santuário. É um livro também que vai ajudar vocês a entender muitas coisas que falaremos aqui a partir de hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos para o nosso material. Qualquer dúvida, depois eu vou colocar aqui no chat o nome dos livros novamente, tá bom? Para quem quiser acompanhar. Bom, relembrando aos irmãos, nosso texto base, nosso texto que precisa ficar em nossa mente. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. A vida que eu agora no corpo vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
que esse texto seja o nosso texto por toda essa estadia aqui nesse mundo. Resolver os problemas, escrever a folha dos papéis os falhas de defeitos de caráter, acordar para a oração individual, entrar na sala e vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Tá bem? Bom, o tema de hoje, irmão, nós vamos falar sobre o sacerdócio e vamos iniciar o rito do santuário. Então, nós vamos falar sobre o primeiro dos ritos, que inclusive era um mais importante, que era das ofertas queimadas. Bom? Então, vamos lá. Sacerdócio e os ritos. Um dos mais importantes, vamos dizer assim, ontem eu deixei claro para vocês que não tinha um rito mais importante que o outro. Todos tinham sua suma importância, mas esse daqui era um rito obrigatório. Bom, mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. Vamos iniciar então sobre os requisitos do sacerdote. O sacerdote, para ele ser sacerdote, ele tinha 3 requisitos que não podiam ser abalados, vamos dizer assim. Ele necessitava ser um levita. Ele necessitava comprovar que vinha da linhagem de Arão. E ele não podia possuir defeitos. Esses 3 requisitos, irmãos, eram inegociáveis. Ou tinha, ou não podia ser sacerdote. Ok? Mas tinha 2, que eu coloquei um asterisco aí na tela para vocês. E esses 2 é que podia e a pessoa não perdia como a vantagem de ser sacerdote. O que seria isso? Se o sacerdote, se o levita casasse com uma virgem, não casasse com uma virgem, mesmo assim ele poderia ser sacerdote. Por quê? Tem a lei do levirato. E essa lei, irmãos, era como se eu, Roberto, vamos supor que vocês aí na sala têm um irmão ou uma irmã, e aí eu caso com a irmã de alguém de vocês, tá? E alguém e eu acabo morrendo, e a minha esposa não dá filhos. Vocês teriam que assumir a minha mulher, ou seja, cunhada suas, para que a minha linhagem não morresse. E isso também servia para o levita. Então, o levita também tinha essa lei do levirato. Então, alguns poderiam sim não casar com uma virgem, nem por isso não poderiam ser sacerdotes. E o outro também é não tocar em morto. Mas isso é muito complicado na época também. Então, se um sacerdote ou um levita tocasse com morto, ele ficaria 7 dias impuro, mas depois ele poderia voltar ao santuário normalmente, tá bem? Então, os 3 primeiros, inegociável, os 2 era negociável, tá bom? Uma outra coisa importante aqui, os levitas, eles ficaram do lado de Deus no bezerro de ouro, e por isso Deus deu essa dádiva para eles ser o povo que ia guiar o povo, né? Que ia ser professor do povo e que ia coordenar as coisas espirituais do povo de Deus. E é interessante que eles trabalhavam entre 30 e 50 anos. Ou seja, 20 anos e estava aposentado. Olha aí que maravilha. Hein? Bom, por um lado era bom, mas por outro, carregar um monte de coisa no santuário do deserto quente não devia ser uma coisa tão legal assim. Funções do santuário, ou funções do sacerdote. E como nós temos um tempinho aqui, vamos discorrer a palavra de Deus. Primeira função do sacerdote está lá em 1 Timóteo 2,5, esse aqui todo mundo sabe, que é intercessor. Nós temos um único intercessor, Jesus Cristo, homem. Nós temos também uma segunda função, que está lá em Levíticos 4. Nós vamos ler esses textos do Levítico. Tá? Já. Então, vamos abrir em Romanos 5:10, que os do Levítico a gente vai ler um por um já. Então, Romanos 5:10 diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ok? Então, reconciliação é a segunda função do sacerdote. E a terceira, a primeira Tessalonicenses, 4:7. Diz o seguinte:
Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Tá bem? Então, nós temos as 3 funções do sacerdote. E é interessante vermos essas funções, porque elas têm um significado muito bacana. Primeiro, mediação. Jesus Cristo faz tudo hoje. Assim como o sacerdote, depois da morte do bezerro, ele fazia do cordeiro, ele fazia tudo no santuário. O pecador só ia até lá, confessava, matava e o resto era com o sacerdote. Então a mediação é que Jesus hoje está mostrando que ele faz tudo. Nós só precisamos nos ajoelhar e pedir perdão pelos nossos pecados. Bem? Reconciliação. Por quê? Isaías 59:2 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, alguém precisa reconciliar isso. E o sangue de Cristo é o que nos une novamente. Então, mediação faz tudo. Reconciliação, união. Ok? E a santificação é uma coisa muito bacana que nós necessitamos entender. Vamos entender isso mais à frente na nossa semana de oração. Mas, de grosso modo, quanto mais nós acariciamos os pecados, menos estamos santificados. Então, para estar santificado, nós precisamos estar eliminando nossos defeitos de caráter do caminho. Eu vi uma charge no Facebook e eu achei muito pertinente. Era um rapaz com um monte de bagagem nas costas. E esse rapaz, nas bagagens, tinha lá o nome de um monte de pecado na bagagem. E aí tinha o céu, Jesus de um lado da porta, e só passava a silhueta dele. Ou seja, para ele conseguir chegar até Jesus, ele precisava deixar os pecados, ou seja, a bagagem, por lado de fora. E tudo bem que é uma charge, entende que não existe, depois de morrer o céu, logo de cara, vamos aguardar Jesus soltar. Mas ficou bem pertinente, porque para entrar no céu precisamos deixar a nossa bagagem. Então a santificação é crucial para conseguirmos deixar a nossa bagagem. Vestes sacerdotais. O sacerdote possuía essas vestes, primeiro, para diferenciar do cidadão comum. Então, o sacerdote usava as vestes para diferenciar do cidadão comum. Segundo, para uma representação à santidade de Deus. Só usavam as vestes em serviço no santuário. Nunca podiam sair desfilando ou andando no acampamento. Tá bem? As vestes eram para ser usadas no santuário. Nós temos uma veste, que é o peitoral do juízo, que é essa aqui. A veste do peitoral do juízo. Tá? Nela, somente era usada pelo sacerdote, tinha a estola dourada, tinha o peitoral, cinto, ombreiras, as pedras preciosas, tá? Que eram 12, representando as 12 tribos, e futuramente também os 12 apóstolos. Tá? Nós temos também o Urim e o Tumim, que são essas 2 pedrinhas que ficavam ao longo. O Urim significa luz e o Tumim, perfeição. E eles eram usadas, essas 2 pedras, elas brilhavam para dizer o sim ou não, negação ou positivo de Deus para alguma coisa. Do lado direito era positivo, do lado esquerdo era negação, tá bem? Então era usada essas 2 pedrinhas para se falar com o sumo sacerdote. Também, irmãos, temos 2 tipos de vestes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acabei esquecendo de passar. Então, ó, peitoral do juízo, temos tudo isso aí. Vestes sacerdotais. Nós temos a veste branca, tá? Que é essa aqui. Essa é a veste branca. E nós temos a veste dourada. Ela era toda dourada. Não tenho aqui para mostrar para vocês. E é muito difícil achar na internet. Tá? Mas é veste dourada.
o que acontece? O sacerdote, ele usava a veste dourada durante o ano todo. Lembrando que o calendário judaico não era de 365 dias, sim tinha 5 dias a menos, tá bem? Então, o sacerdote usava dourada o ano todo até o dia da expiação. Aí o sumo sacerdote se vestia de branco para fazer tudo que tinha que fazer no dia da expiação, tá bom? Já explico para vocês. O dia da expiação era usado branco por causa da perfeição de caráter. No dia normal, durante os 359 dias, era usado dourado por causa da divindade. Lembra que divindade era ouro? Então era por esse motivo, porque o sacerdote estava fazendo uma função ali de Deus durante o ano. Tá bem? Vamos continuar agora. Nossa unção. Unção do sacerdote. Isso é interessante. Tem duas diferenças sobre o sacerdote e o sumo. Na verdade, uma diferença. Só o sumo sacerdote era ungido na cabeça, escorria pela roupa e depois aspergia por 7 vezes na roupa. O sacerdote não se ungia jogando óleo na cabeça. O sacerdote era só aspergindo na roupa 7 vezes. Tá bom? Essa é a diferença da unção de um para outro. Agora a parte da unção, da consagração, que é muito importante para nós, vocês vão ver que tem algo importante aqui. Vamos lá. Consagração de Arão. Nessa consagração de Arão, ele deveria ser lavado, ele deveria ser vestido. Então ele era ungido. Acontecia isso aqui, ó, com ele. Depois de ser lavado, ser vestido, ele era ungido. E antes de tudo, o santuário e os móveis dele foram ungidos e nada foi realizado por Arão. Olha que interessante. Arão é o sacerdote, ou seja, ele é a pessoa mais importante do povo. Tá? Depois aconteceu o rei, os reis ficaram importantes, mas nessa época o sumo sacerdote ele comandava, tá bem? E nada era feito por ele. Agora vamos entender isso aqui. Quem ungiu o santuário foi Moisés. Quem lavou, vestiu e ungiu Arão foi Moisés também. Agora, por que Arão não poderia fazer nada? Primeiro ponto, porque Arão tinha que entender que ele não era nada sem Deus. Então ele tinha que entender isso, que ele não podia fazer nada sem Deus, que é a mesma coisa de mim e de você. Não conseguiríamos fazer absolutamente nada se Deus não estiver à frente da nossa vida. Então, esse é o primeiro motivo porque Arão não foi consagrado, não podia fazer nada por ele mesmo. O segundo ponto é que só Cristo lava, Cristo nos veste com a salvação e Cristo nos manda o Espírito Santo da unção. Então era tudo realizado por Cristo. Hoje ele realiza essas funções por nós. Ele está nos purificando, ele está nos deu a salvação e ele nos enviou o seu Espírito Santo. Isso tem uma simbologia interessante do porquê Arão não fez nada, porque Arão não é Deus. Tá bem? E agora, um outro ponto é que tudo foi realizado por Moisés. E olha, prestem muita atenção no que eu vou falar agora, para depois vocês não saírem falando que o Roberto falou que Moisés é Deus. Ó, eu não estou dizendo que Moisés é Deus, mas a representatividade de Moisés na terra era de Deus. Vamos entender isso. Quem falava com o faraó? Arão. Quem falava com Arão? Moisés. Moisés recebia então de Deus uma missão e Arão era o profeta. Então Moisés passava para Arão o que Arão tinha que falar com o faraó, assim como era realizado com o povo também. Então Moisés, ele
representava Deus aqui na Terra, como a nossa irmã Luiz falou, tipo e antítipo, ok? Então, inclusive em Hebreus, está bem claro que Jesus é o segundo Moisés, tá? Lá em Hebreus tem uma passagem que diz que que Jesus era o segundo Moisés. Então, Moisés, ele fez esse processo de missão porque ele estava representando Deus aqui na Terra. E vocês vão entender lá na frente, no Apocalipse, quando a gente explicar um pouquinho sobre o Apocalipse nesse mês ainda, no dia 21, que Jesus fez essa mesma função do santuário e depois desceu para ficar com os discípulos. Tá bom? Então, Jesus cumpriu exatamente tudo que Moisés cumpriu aqui na Terra. A risca, como nós já vimos na rocha e na serpente. Tá bem? Então, não estou dizendo que Moisés é, tá? Mas ele fazia uma função aqui que Deus fazia também, tá bom? Ele era uma representação, um tipo que teve o seu antítipo, que é Cristo, tá bem? Função principal do sacerdote. Essa é a principal função do sacerdote. Aproximar o povo de Deus. E aí vai uma pergunta para que vocês possam refletir agora. Será que nós estamos com as nossas condutas, palavras, modos, ações, aproximando o povo de Deus ou não? Porque essa é a principal função do sacerdote. Tá bem? Que nós possamos estar aproximando o povo de Deus com as nossas vidas. Agora, paramos aqui por hoje, aqui nesse momento, por o sacerdote, e vamos falar sobre as ofertas queimadas. Vamos gastar um pouquinho de tempo nas ofertas queimadas, que é muito interessante. A oferta queimada, meus irmãos, em hebraico é olá, rolá ou kalil, e significa holocausto, tá? E o holocausto significa inteiramente queimado, ou seja, a oferta que era realizada no holocausto, ela era inteiramente queimada, porque Jesus se entregou por inteiro para nós, tá? Então esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é que esse fogo que ele nunca apagava, tá? Então o santuário era 24 horas, tá bem? Eles se revezavam por turnos. Se você quisesse acordar a hora que você quisesse, ir lá pedir perdão do seu pecado, não importava não. Estava lá liberado para você fazer. O fogo, a chama não apagava. Realizada manhã e tarde, e eram obrigatórias. Então a oferta queimada era obrigatória toda manhã e tarde, tá? Era oferecido cordeiro, ovelha, novilho, rolos e pombas, macho e sem defeito de 1 ano. Custo ali que eu coloquei é porque tinha que ser comprado ou tirado do seu próprio rebanho. Tinha que ter uma perca financeira. Deus já ensinava a nós com o dinheiro desde sempre. Então a pessoa não podia ser doada, a não ser, lógico, que fosse sacerdote ou sacerdote, tá? Aí teria que ser doado porque eles não tinham dinheiro, eles não tinham terras, ok? Então, para os levitas, se eles fossem levitas, sim, aí eles tinham que ser doados. Mas de todo o resto da nação, eles tinham que ter um prejuízo financeiro, tá bom? Então, tinha que ser comprado ou tirado do rebanho 1 ano sem defeito, e tinha que ser macho. Por que não era só cordeiro? Porque tinha as voluntárias, e nas voluntárias podia ser ovelha, novilho, bolos e pombas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Por exemplo, a própria família de Jesus fazia com rolos e pombas, porque eles eram pobres, tá? Então, eram realizadas as voluntárias normalmente. As obrigatórias, como eu disse para vocês, eram doadas de alguém, um cordeiro sem defeito de 1 ano, macho, e o sacerdote fazia o processo que nós vamos ver já já, tá bom? Então, as ofertas queimadas simbolizam, irmãos, a inteira consagração. E eu pergunto para vocês hoje, nós precisamos estar inteiramente consagrados, sim ou não? Respondam para vocês, nós necessitamos estar inteiramente consagrados a Deus hoje. Ou seja, necessitamos fazer ofertas queimadas.
E o que seriam essas ofertas queimadas? Lembra que eu falei para vocês que a partir de hoje, assim, hoje e amanhã, nós vamos ver o que os ritos simbolizam para nós hoje e que nós fazemos eles hoje de uma outra forma? Vamos lá. Tem vários textos, mas se vocês pegarem lá, vai deixar muito claro que nós necessitamos fazer algo obrigatório todas as manhãs e tardes, que é o nosso culto familiar. Ou seja, se nós estivermos fazendo o nosso culto familiar, nós estamos fazendo uma oferta queimada. Uma outra coisa que é a nossa oferta queimada é o que nós estamos fazendo aqui hoje também. Por quê? É a nossa consagração a Deus. Okay? Então, o que acontece? Quando eu e você vamos à palavra de Deus todas as manhãs, estudando a nossa escola sabatina, fazendo o nosso devocional, quando nós fazemos isso, estamos fazendo uma oferta queimada. Estamos nos consagrando a Deus. Entenderam? Então, a oferta queimada não foi abolida. Ela foi cumprida na cruz, certo? Não se mata mais cordeiro, mas hoje ela é feita de outra maneira, com os nossos cultos familiares e com a nossa devoção pessoal. Tá bem? Então, oferta queimada é muito importante. Agora vamos entender algumas partes aqui. Eu conversei com um pastor judaico, famoso até, e nós vamos fazer aqui uma cena, vamos dizer assim, de como era realizado isso aqui. Tá bom? Não sei se vocês conseguem ver tudo. Tá? A ideia é, acho que pegou o santuário inteiro aqui, até onde a gente precisa ver. Deixa eu dar uma colocadinha do lado aqui. Ó, está aqui o nosso sacerdote. O Roberto é o pecador. O Roberto pegou o seu cordeirinho de 1 ano, sem defeito, tá? E ele vai até o santuário porque ele cometeu um pecado. Chegando lá no santuário, ele vai passar pela porta, certo? Com o seu cordeirinho e vai chegar até o sacerdote. Quando ele chega ao sacerdote, o sacerdote vai fazer umas 3 perguntas para ele. Primeiro é, onde está o seu pecado? E aí o pecador responde, nessa vítima inocente. E aí ele pergunta, qual o resultado do pecado? A morte. Quem deveria morrer? E aí ele falava, eu. Mas como não quero, trago essa vítima em meu lugar. Depois dessas 3 perguntinhas, dessas 3 respostas, o nosso querido cordeirinho, ele é passado ao sacerdote. O Roberto vai confessar o seu pecado para o cordeiro, porque aqui nesse momento quem representa Deus, Jesus, é o cordeiro. E homem não pode perdoar pecado. Só Deus pode. Então, a pessoa colocava sua mão sobre o cordeiro e ele confessava do jeito que ele quisesse. Seja audível, seja no ouvido, do jeito que ele quisesse. Depois de confessar o seu pecado, o Roberto, então, devolvia o sacerdote, e o sacerdote passava o cutelo. E o Roberto matava o cordeirinho, tá? Passava no pescoço o cutelo no cordeirinho. Nisso, o sacerdote já estava com uma bacia. Ele pegava essa bacia e pegava um pouco desse sangue. Quando ele pega esse sangue, vai a nossa segunda parte. Onde está o seu pecado agora? E o pecador diz, agora ele está no sangue, está no bom. Aqui acabou a parte do pecador. Agora ele fica de todo jeito ali angustiado para entender se vai ser aceito ou não o perdão do seu pecado. Então ele ficou lá, o Roberto fica aqui, e agora vamos fazer a parte do sacerdote.
Agora o sacerdote vai adentrar o santo. Ele tem que passar pela pia, lavar as mãos na pia, tá? Lavar os pés. Vou mostrar aqui para você. A pia tem a parte de cima e tem a parte de baixo, tá? Então ele lavava as mãos, lavava os pés para adentrar o santuário. E com isso ele adentrava o santuário, tá? Sem chinelo, descalço. O chinelo ficava pro lado de fora, tá? Isso referência ao lugar santo agora que eles estão entrando. E aí ele entra e vai até o altar de incenso, aonde através do incensário, né, sobe a fumaça e ele vai ministrar através do altar de incenso. Nesse altar de incenso, nós temos 4 chifres. Então, o sacerdote coloca o dedão no bol de sangue, passa nos 4 chifres, representando o quê? Que Deus tem poder para perdoar pecados nos 4 cantos da terra. Amém? Então, não importa onde você esteja, Deus pode te perdoar, se você desejar. Depois disso, ele põe a mão inteira no bol, tá? A mão assim, os dedos inteiros no bol, e asperge por 7 vezes diante do véu. Ok? Representando o que essas 7 vezes? Que o seu pecado, o pecado do Roberto nesse momento, está sendo perfeitamente registrado no livro do céu. Tá? Depois disso, o sacerdote vai voltar de costas para a porta, nunca se vira as costas para Deus. Grave bem isso. Por quê? Porque nós vamos ter uma mensagem mais à frente, que é a nossa última mensagem. Lembre que cada dia que passa, mais importante vai ficando. A última mensagem é a mais importante de todas. E nós vamos ver pessoas que viraram as costas para Deus. Então, gravem bem essa daqui. Não se vira as costas para Deus. Se volta de costas para fora, pega o chinelo por fora e vai até o pecador novamente. O pecador está aqui, ó. Ele não faz mais nada. Depois de matar, está aqui esperando. Doido para saber se deu certo. Quando ele chega, ele diz ao pecador: onde está o seu pecado agora? E aí o pecador diz: no santuário. Já não o carrego, está diante de Jeová. E nesse exato momento, o pecador se sente perdoado. Viram como é solene a ideia? É algo incrível. Tá bem? Solene. Tá bom? A irmã está perguntando onde eu comprei. Foi nós que fabricamos, tá? Porque a Chique Artesanatos era meu sócio. Agora ele está sozinho, tá? Nós separamos de sociedade, mas depois eu passo o contato dele direto para você, tá bom? Continuando a nossa pegada aqui. A partir desse momento, o pecador está perdoado. E ele se sente dessa forma. Vocês viram quão solene é isso aqui? Não é para ser uma festa de churrasco. O pecador está devastado. O pecador está para morrer. Era para ele morrer. Só que agora, alguém vai morrer por ele que não fez nada. E por que tinha que ser de 1 ano? Porque eu tinha que ter esse contato. Eu tinha que ter esse amor pelo bichinho. Entendeu? Por quê? Porque se eu matasse alguém que eu não tô nem aí, tá bom, acabou de nascer, já morreu. Mas não. Eu tinha um apreço, porque eu tinha cuidado 1 ano dele. Eu via ele todos os dias. Então, era para ser algo assim terrível. Não era para ser algo assim, vou cometer de novo amanhã. Vou fazer de novo depois de amanhã. Não. Não era assim. Ok? Uma outra coisa que eu esqueci de falar lá no início. Quando ele pega o cordeirinho, ele pega um pedaço o sangue, antes de ele fazer todo o processo que eu mostrei para vocês, ele coloca o cordeiro para queimar. Mas antes de queimar, ele lava o cordeiro. Não tem muito sentido lavar algo para queimar, mas vocês vão ver que no santuário tem, tá bom? Já vou mostrar para vocês
por que que o cordeiro era lavado. Vamos lá. Falta só mais 2 slides e nós finalizamos por hoje. O próximo é que eu e você também temos que ser esse sacrifício. E lá em Romanos 12:1 diz como: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, para que nós possamos estar nesse santuário, iniciando esse caminho que nós estamos vendo hoje no altar do sacrifício, aceitando Jesus como nosso Salvador. E é depois de aceitar Jesus, o meu caminho e o seu, todos os dias, é estarmos nesse altar do sacrifício, eliminando as coisas que não nos deixa avançar para dentro do Santíssimo. Então, irmãos, para nós nos apresentarmos como sacrifício vivo a Deus, se eu tenho um vício, tem que ficar ali nesse altar. Se eu tenho um problema, eu tenho que deixar ali no altar. Se eu sou mentiroso, se eu sou alguém que pensa só em mim, os outros que se explodam, se tudo tem que ficar ali para que eu possa avançar no santuário. É isso que Deus quer de mim, de você. Todos os dias precisamos estar avaliando a nossa vida. Todas as noites, antes de dormir, avaliando as coisas que fizemos durante o dia, para estar eliminando e nos santificando a cada dia. Vocês vão entender aquele texto que a irmã White diz, que a obra de santificação é uma obra para a vida toda. As pessoas querem colocar isso porque a obra de santificação é um pouquinho a cada dia. Não, a obra de santificação é uma obra para a vida toda, porque todo dia você está fazendo. E isso é crucial, nós vamos falar sobre isso na semana de oração, ok? Mas se eu e você que queremos chegar ao Santíssimo, que é na Nova Jerusalém, precisamos deixar o nosso corpo nesse sacrifício vivo a Deus, santo e agradável. E é fazer tudo o que Deus pede para que eu e você façamos. Lições importantes que nós aprendemos hoje. Vamos lá. Primeira coisa, animal totalmente consumido, porque Jesus foi totalmente consumido. Jesus se entregou por inteiro por mim, por você. Importância da ordem. Por que eu coloquei isso aqui? Pergunta que eu faço para vocês e mentalize na cabeça de vocês agora. Vocês acham que a lenha era jogada dentro do altar de sacrifício para queimar? Era colocada com ordem. Isso é uma lição importantíssima para nós. Porque eu já fui em várias igrejas. Só esse ano, mais de 30 igrejas para fazer esse final de semana com Deus do Santuário. E a ordem das nossas igrejas estão terríveis. E não é só na igreja. Porque se está na igreja, porque em casa também a ordem deve ser horrível. Porque nós fazemos no público o que fazemos no privado. Então nós precisamos estar coordenando a nossa casa com ordem. Em todos os aspectos. Não estou falando só de limpeza. Estou falando com ordem em tudo. Todos os aspectos. Para que nós possamos chegar na igreja e a igreja estar em ordem. Dessas mais de 30 igrejas que eu passei esse ano, só 2 igrejas, por exemplo, têm uma doxologia com ordem. Todas as outras, na hora, eles estavam falando, irmão, você que vai fazer isso, você que vai fazer aquilo. Tem que ser isso visto antecedente. Vocês não estão fazendo, nós, no caso, não estamos fazendo algo para nós, estamos fazendo algo para Deus. E para Deus tem que ser com ordem. O céu é um lugar de ordem. É uma primícia do céu, ordem. Então, que nós possamos ver isso desde ontem para ontem, a ordem em nossa vida. E se uma lenha para queimar era colocada com ordem, imagine as coisas que nós fazemos para os outros ou para Deus, como deve ser. Tá? Importância da limpeza. Lembra que eu falei para vocês? Por que lavar um cordeiro para queimar? Não tem sentido nenhum. Mas vocês sabiam que nós precisamos de 3 elementos para estar totalmente limpo do pecado? Primeiro, o fogo, representando o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, sem ele, fica difícil a gente ser perdoado. Porque nós precisamos de alguém para nos convencer dele.
Então, o Espírito Santo faz a função do fogo, que é nos convencer do pecado. A água é que nós precisamos nos purificar do pecado. E é aí que entra a lavagem do Cordeiro, simbolizando essa purificação que Cristo nos dá. E, logicamente, o sangue da expiação, para que nós possamos estar inteiramente limpos do pecado. Entenderam por quê? A água é importante aqui na nossa lavagem do Cordeiro para queimar? Porque sem esses três elementos, nós não estaremos totalmente limpos do pecado. Ok? E, obviamente, esse primeiro rito das ofertas queimadas quer nos ensinar que devemos estar totalmente consagrados e dedicados ao Senhor. Bom, irmãos, que esse possa ser a nossa, eu posso dizer isso, o nosso desejo, que nós possamos estar consagrados e dedicados a Deus a todo momento da nossa vida. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Ele fez a parte mais difícil, a parte que nenhum de nós poderíamos fazer, porque nenhum de nós aguentaria nenhuma unha do que Jesus fez por mim e por você. Não conseguiríamos morrer naquela cruz. Não conseguiríamos. Vocês sabiam que Jesus não morreu a primeira morte? Ele morreu logo a primeira e a segunda junto. Pois a morte que Cristo morreu naquela cruz é a morte que os ímpios vão sofrer. Só que nós, como justos, porque cremos no mérito de Cristo, não sofreremos porque Cristo já sofreu por nós essa morte. Então, irmãos, os ímpios vão sofrer a morte que Jesus sofreu na cruz. E olha, depois que eu entendi isso, foi por esse motivo que eu comecei a estudar e entrar na igreja novamente. Quando eu entendi o fim dos ímpios, eu falei, eu não posso estar no meio deles, porque vai ser algo terrível. Vai ser algo terrível. Imagine a agonia que Jesus sofreu. Os ímpios sofrerem a mesma agonia, porque não aceitaram a graça. Simplesmente por isso, por não aceitarem a graça. Saiba, irmãos, que ninguém vai se perder por culpa de Deus. Quem se perder vai ser porque não se consagrou e se dedicou a ele. Porque quis. Ninguém vai ser culpado, além da própria pessoa. Porque elas tiveram várias oportunidades, mas infelizmente negaram a todas elas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que nós possamos estar caminhando a cada momento rumo ao santuário, rumo ao Santo dos Santos, aonde Jesus vai estar conosco muito em breve. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito, muito, muito obrigado pelo rito das ofertas queimadas. Uma oferta queimada que o Senhor realizou na cruz para cada um de nós estarmos aqui. E que ela não acabou ali. Hoje nós precisamos estar fazendo nossos cultos familiares. Precisamos estar fazendo nossos devocionais pessoais todos os dias para estarmos nos achegando mais a Ti, Pai. Nos consagrando e nos dedicando tudo em nossa vida para o Senhor. Muitas vezes somos egoístas. Pensamos só em nós mesmos. Pensamos só em nossa salvação. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor jamais pensou em Ti quando esteve nessa terra e hoje. O Senhor sempre pensa no próximo. Sempre pensa em nós. Que nós possamos retribuir isso, Pai. Que a lição de hoje seja de nós sermos mais como ordem, que nós nos purificarmos, nos santificarmos, que nós possamos aproximar o povo de Deus. Pois é para isso que nós estamos aqui, para aproximar os povos do Senhor. Limpe o nosso coração. Nos purifique dos pecados como hoje. Que nós deixemos o orgulho, ajoelhemos, que nós possamos saber que somos trapo de imundícia, que não temos mérito nenhum, mas que pelos seus méritos podemos ser vencedores. Fique com cada uma das pessoas que oramos também, no sábado, no jejum. Que elas possam perceber
que sem o sacrifício, sem o Senhor, não vai adiantar nada passar esse rico, cheio de posses, pois tudo isso vai ficar aqui. Mas o caráter é a única coisa que prevalece. E precisamos estar moldando segundo a tua vontade. Muito obrigado por essa mensagem. Que o Senhor que o Senhor esteja conosco, se for da tua vontade, fazendo o melhor para cada um de nós, mesmo que para nós seja algo que a gente não quer, mas que se for o melhor para nós, que seja assim, seja. Que nós possamos passar por esses crisóis da nossa vida e chegarmos à Canaã celestial. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar as orações. Amém. Nós precisamos de mais 2 voluntários, mais uma oração e uma oração cantada. Quem poderia? Levanta aqui a sua mãozinha. Posso cantar. Amém. Então, a Aparecida vai fazer mais uma oração e a irmã Jeane a oração cantada. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, glorificado, exaltado seja teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, pela tua presença aqui conosco. Obrigado, Pai querido, por saber que o Senhor a cada dia está preocupado conosco, com a nossa mudança de vida, porque o que o Senhor quer muito é que nós estejamos com o Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por mais essa manhã, por o Senhor estar na pessoa do nosso irmão Roberto aí, passando essa mensagem para nós, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser reverente na tua presença, a respeitar os momentos que nós estamos em adoração ao Senhor, saber como chegar diante do Senhor na tua igreja. Portanto, nessa manhã eu te suplico, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, a organizar a nossa vida, o nosso lar, e nos dê aí o entendimento que o Senhor é uma pessoa importante, que nós estamos diante de um ser superior, e eu quero pedir ao Senhor que nos ajude, Pai, a manter essa reverência diante do Senhor. Esteja conosco, com os nossos familiares, com a tua igreja na face da terra. Realmente, Senhor Jesus, é muita irreverência. Portanto, eu peço, Senhor, que nos ajude. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Envia o teu Santo Espírito para convencer o nosso ser de que tu és soberano. Amém. 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 Deus seja louvado por esse aprendizado. Deus seja louvado por esse plano da salvação que foi arquitetado com tanto amor, com tanta misericórdia por todos nós. Deus seja louvado pelo irmão Roberto, que se dispôs a ser um arauto do Senhor aqui, nessa terra, nessa sala, para cada um de nós que estamos aqui. E agora é o momento, né, da gente falar que o Espírito Santo tocou em nosso coração através dessa mensagem. O irmão Paulo já está ali, com a mãozinha levantada. Eu quero dizer para cada um de vocês que aqui estão conosco, que o Espírito Santo falou e tocou o seu coração. Não deixe de dar o seu testemunho, porque esse é um dos momentos mais importantes do nosso estudo, né? Que o Espírito Santo completa a mensagem através de cada um de nós. Irmão Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo.
Pode abrir seu áudio e partilhar conosco as suas considerações. Muito bom dia. Esse me lembrou um salmo que diz assim: tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos te damos. Em outras palavras, todo o ritual do santuário é nitidamente uma dádiva de Deus para nós. E o importante é entender, porque tudo vem dele. E porque tudo vem dele, nós podemos nos dar a Deus, porque já recebemos de Deus esse processo da salvação. É lógico que no santuário é uma representação do futuro, mas por ser uma representação do futuro, como diz a Bíblia, o Cordeiro de Deus que já foi morto desde a fundação do mundo. O que quer dizer que para a humanidade a doação do perdão e da salvação já estava desde a fundação do mundo, antes mesmo do homem existir. Já existia esse dom. E é isso que eu considero algo de muito bonito e de muito gratificante, de compreendermos que o que nós fazemos na nossa vida, a busca da santificação, do entendimento, de uma fé racional, já é, em nós mesmos, um dom do nosso Pai. É essa a ideia. Amém, irmão Paulo? Amém. Eu queria fazer uma pergunta para o Castilho, posso? Pode, irmão. Irmão Lírio, eu peço desculpa, eu tenho aqui a Aparecida, que estava com a mãozinha levantada. O senhor pode perguntar na sequência? Pode sim. Ok, muito obrigada, então. O senhor é o próximo, então. A irmã Aparecida, seja bem-vinda, muito bom dia, querida. Pode fazer a sua consideração. Bom dia. Eu quero, assim, primeiramente, sempre agradecer a Deus, né? Porque sempre quando eu penso em fazer a pergunta, geralmente o anfitrião, a pessoa que está passando, já responde. É a questão da reverência. Quando eu fui para a igreja adventista, eu sou aqui de Teófilo Otoni, o nosso irmão André Dantas, ele passou a primeira vez o estudo para mim, ele deu o estudo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, irmão Roberto, foi justamente a respeito do santuário. Ele tinha uma sabedoria para explicar, né? Então, eu me apaixonei com essa parte do santuário. E desde quando eu fiz esse estudo, eu tenho aquela reverência ao chegar na igreja, né? Eu fui me ensinado assim no culto, né, de sexta-feira. Então, quando eu chego assim na igreja, que eu vou fazer um culto, eu tenho aquela certeza plena que Deus está ali. E uma das coisas que eu falo assim, meu Deus, é uma das coisas que eu sempre, quando eu entro na igreja, eu peco, é a falta da reverência. Por quê? E eu sou, às vezes, taxada como chata. Por exemplo, se a gente está de joelho, ali orando, fazendo aquela oração, as pessoas chegam cumprimentando, e aqui na minha igreja é um grupo, é pequeno, né? Aí eu fico perguntando, meu Deus, será que o senhor fica, né, assim, briga comigo, alguma coisa, eu fico assim nervosa no momento. Meu Deus, será que os irmãos não entendem que Deus está aqui, né? Então, e sempre, às vezes eu falo com as pessoas lá, e agora quando você falou nessa parte do santuário, que a pessoa, o sacerdote, né, ele saía, ele não virava as costas. E às vezes eu falo, irmãos, quando nós ajoelhamos, não vamos virar as costas para frente da igreja, não. Tem pessoas que viram, né, para o lado do banco. Vocês vão, não, irmã, isso aí já acabou, isso é no passado. Isso não existe, isso não. Quer dizer, isso faz parte da reverência. Faz ou não faz? Ou eu estou errada de, né, cobrar assim coisa? Eu falo com um jeitinho, certo, né? Agora eu gostaria de saber se eu estou certa ou se eu estou errada. Ah, dona Cira.
Tu gosta de me dar umas boas, hein, Francisca? Bom, irmão. Nesse sentido, irmã, se a senhora... Eu vou falar de uma forma, porque a gente precisa entender que cada ser humano tem o seu tempo, tá? Então, eu tô junto com a senhora nesse sentido, tá? Mas pode ser que tenha pessoa que não. Mas se a senhora tem um jeitinho de falar, tá bom, entendeu? Se você pode ir aconselhando a pessoa a fazer uma reverência mais esperando a perfeição possível, amém. Mas nem todo mundo vai, de fato, levar isso a sério e vai demorar mais. Porque eu mesmo fiquei 17 anos dentro da igreja, perdido dentro dela. Eu nunca tinha feito um ano bíblico, eu nunca tinha lido nenhum parágrafo de Irmão White. Não era contra, mas o que me falavam lá na igreja, para mim estava bom. Eu não ficava... Então, cada um tem o seu tempo e a gente precisa entender isso. A gente vai falar sobre perfeição cristã no último dia da nossa semana de oração, e isso vai ficar bem claro para os irmãos de que cada um tem o seu tempo. Às vezes a senhora pode fazer, outra pessoa não fazer, e para Deus as duas ser perfeitas. Por quê? Porque às vezes essa pessoa não entendeu ainda a mensagem. Deus não leva tempo de ignorância, ok? Então, a gente precisa ter esse... Mas, de fato, a reverência é algo muito crucial, tá? Eu já cheguei aí em igreja, lógico que eu não vou falar o nome por, né? Meu irmão White também escondia os nomes, tudo não é eu que vou falar, mas eu já fui em uma igreja, irmãos, que quase não teve culto na sexta-feira à noite, porque o ancião não chegou para abrir a igreja. O ancião que me convidou não apareceu para abrir a igreja, tinha visita na porta da igreja, esperando a igreja. Porque se fosse só adventista, beleza, a gente chega lá dentro, né? Tem a nossa divergência lá na hora e acabou. Mas não, tinha visita esperando. Visita que veio de longe para assistir a programação e a igreja estava aberta. E uma irmã chegou, né? E abriu a igreja e no final ela veio contar para mim que ela não ia para a igreja, mas ela ouviu uma voz falando para ela: vá abrir a igreja. Ou seja, se ela não vai, não tem culto. E Deus, graças a bom Deus, usou ela para que abrisse a igreja. Mas isso é um ponto da desordem que está acontecendo no nosso meio. Nós não estamos levando a sério o fato mesmo de como devem ser as coisas feitas para ainda mais Deus. Tanto que a primeira coisa que eu cheguei aqui na sala, que é uma sala com ordem, né? Aqui quando sai alguma coisa da ordem, é por causa de internet, tá? Mas a gente... a primeira coisa que eu falei com a dona Heloísa, lá no grupo da liderança, pessoal, para Deus tem que ser uma coisa com ordem, porque ia ter esse momento e a gente não podia não dar o exemplo, certo? A gente tem que dar o exemplo para poder passar a mensagem. Então, eu falei, a gente precisa ter isso, coordenar, o hino vai ter na hora certa, oração na hora certa, a gente vai ter que fazer a oração, tudo. Então, a gente precisa de uma coisa com ordem, que graças ao bom Deus a gente vai conseguir manter aqui, tá bom? Mas a ordem é crucial no santuário. E que Deus nos ajude a termos uma reverência e uma ordem, seja na igreja, seja em casa, que a gente precisa praticar em casa para conseguir fazer isso também na casa de Deus. A palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, né? A gente só faz uma coisa, tem um comportamento, à medida que a gente entende, né? Que aquilo entra na nossa mente, no nosso coração, e a gente só pode entender as coisas do céu se a gente estudar. E nós precisamos estudar a palavra de Deus para conhecer a boa vontade, a santa vontade de Deus, e pedir a unção do Espírito Santo que nos dá o entendimento. Nós precisamos entender, e para isso nós precisamos estudar, e é por isso que nós estamos aqui. Louvado seja o nosso Deus. Nós só vamos ser reverentes na hora que nós compreendemos a santidade das coisas do céu. Para isso, nós temos que estudar. Muito obrigada, Aparecida, pela sua pergunta, pelas suas considerações. O irmão Roberto respondeu aqui com muita propriedade. E agora sim, o irmão Lira vai fazer a pergunta. Por favor, irmão Lira, seja bem-vindo. Pode abrir o seu áudio e compartilhar conosco as suas considerações. Oi, irmão Roberto, bom dia. Antes de tudo, eu queria fazer uma retrospectiva. Ontem, a
a internet roubava muitas palavras e muita parte, eu não conseguia entender bem na parte da cobertura. Aquela parte do texugo, do carneiro, da cabra e do linho, o que cada um representa ali para você, aquela parte que você falou. Tá bem, irmão. A pele de texugo representa a humanidade de Cristo. Então, ele vindo como um homem. Aí depois tem a da cabra com carmesim. Essa representa a salvação. Jesus como nosso Salvador. Morreu por nós. A de cordeiro é branca, porque é a perfeição de Cristo. Ou seja, ele morreu sem pecado. E a de vinho torcido com azul, púrpura, é que Jesus, morrendo sem pecado, se tornou rei. Rei da graça, no caso, que nós vamos entender isso mais para frente. Então, Jesus como homem texugo, Jesus como Salvador, tingido de carmesim, cabra, pele de cabra de carmesim. Jesus como cordeiro, pele de cordeiro, perfeito, não pecou, e aí se tornou rei da graça. Amém, muito obrigado. E outra coisa, Castilho, eu tinha aprendido num dos textos que eu li, num livro, não me lembro mais qual é que é o livro, que aquelas 4 colunas da porta de entrada, da primeira porta, eu sou a porta ali que Jesus fala, né? Ali representava os 4 evangelhos. Aí você colocou, eu não consegui também ver direitinho, a cor de Mateus era púrpura, de João era azul, e os outros 2? Aí Marcos branco, Lucas carmesim, o vermelho. Branco carmesim. O branco com Marcos, e o carmesim, que é o vermelho, fica com Lucas. Tá. E essas 4 colunas que naquele livro estava falando que eram os 4 evangelhos, as 4 colunas tu falaste ontem que era o quê? As 4 colunas de entrada representavam... Eu falei das cortinas. Tá? Cada cortinas? Isso, cada cortina tinha uma cor. E aí essas cortinas representavam isso. Aí vamos dizer assim, como é o nome? O púrpura, Jesus é rei. O branco, Jesus é servo sofredor. O vermelho, Jesus Salvador. O azul, Jesus é Deus. Jesus, Filho de Deus, Jesus é Deus. Tá bom? Uhum. Qualquer coisa eu escrevo aqui pro irmão, para facilitar. Tá, vou dar uma obrigado. escrevida. Nada, meu irmão. Vou escrever aqui de novo. Amém. Obrigada, irmão Lira, pelas perguntas, né, que puderam aí esclarecer mais e também dar oportunidade para quem não ouviu Amém. Glória ao Senhor. para entender mais esse significado, porque tudo na Bíblia tem um significado, né? A palavra de Deus é um poço sem fundo de sabedoria, e nós precisamos entender esse significado porque é muito profundo. E quando a gente entende, nós vamos sendo transformados, né, pelo entendimento. Glória ao Senhor. Nós temos aqui muitas mãozinhas levantadas, aqui na sequência, irmão Paulo, irmão Márcio, a Roseli e a irmã Glorinha. Eu vou pedir que cada um seja objetivo, né, para a gente dar oportunidade para todos falarem. O irmão Paulo quer falar novamente. Seja bem-vindo de novo, irmão Paulo. Sim, eu quero agradecer e estou bem surpreendido com o que a irmã Cida trouxe, porque eu venho refletindo sobre essa questão do comportamento dentro do templo e eu cheguei à conclusão que as pessoas não sabem discernir entre o profano e o sagrado. Eu vejo coisas que são quase que um encontro numa festa. E tenho observado isso e comecei a escrever sobre esse assunto, até para eu me educar e observar e saber se eu estou percebendo certo ou não. Mas, realmente, eu sinto que não existe uma percepção entre o profano e o sagrado. E que o comportamento que eu estou vendo em muitas pessoas, e eu não vou detalhar aqui, porque eu já estou começando a escrever sobre isso, não convém. E cria dentro de nós uma ruptura na expectativa de que haja um comportamento que é um ambiente sagrado. Então, e também tenho observado pessoas que conseguem perceber isso de uma maneira espontânea. Eu não vou entrar no mérito agora, porque eu estou escrevendo sobre isso.
eu entendo que nós precisamos começar a conversar sobre o que é o comportamento no ambiente sagrado. É isso. Muito obrigado. Obrigada, irmão Paulo, pelas suas considerações. Deus seja louvado. Irmão Márcio, seja bem-vindo, muito bom dia. Pode abrir seu áudio e compartilhar conosco. Bom dia a todos vocês, em nome de Jesus. Eu gostaria muito de agradecer o irmão Roberto Castilho por dividir esse maná espiritual com a gente, né? A gente tem aprendido muito. Mas eu vou fazer uma pergunta, irmão, eu não sei se é tema, não sei se é porque talvez ninguém nunca tenha feito essa pergunta e eu também nunca ouvi ninguém responder essa pergunta. Bom, nós sabemos que Arão era o sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, ele podia entrar somente uma vez no ano para poder entrar no lugar santíssimo, certo? O que acontece? Moisés era uma pessoa que falava com Deus diretamente e Deus ungiu Moisés para poder ungir Arão como sumo sacerdote, porém Moisés não podia entrar no lugar santíssimo. Eu gostaria de saber por quê. Irmão, justamente por esse... Moisés, ele também era, vamos dizer assim, ele também tinha esse ponto do sumo sacerdote. Eu não sei aonde o senhor tem uma referência de que ele não poderia entrar no Santíssimo? O senhor viu? Tem alguma referência sobre isso? Eu não tenho essa referência, justamente é porque eu nunca vi ninguém perguntar, já procurei na palavra também, nunca ouvi ninguém perguntar e nunca ouvi ninguém responder. Eu já Porque, eu já cheguei a fazer 2 anos de curso de teologia numa outra congregação, mas graças a Deus é como se eu tivesse feito 2 dias, porque depois que Deus abençoou que eu vim para a igreja adventista, os estudos são muito mais extensos, de muito mais profundidade, porém eu nunca ouvi ninguém perguntar e ninguém responder. E não consta na palavra de Deus essa referência. sim, porque ó, eu não lembro de nenhum texto falando que Moisés não poderia entrar no Santíssimo. Não lembro de nenhum texto. Não sei se alguém aí poderia ajudar nisso. Porque inclusive ele adentrou para fazer a unção do santuário, né? Que ele tinha essa prerrogativa. O que eu tenho, que a Bíblia nos esclarece, é que ele tinha um local, tá? Uma tenda, onde ele conversava com Deus, tá? Isso ele tinha uma tenda onde ele ia fazer as suas conversas com Deus nessa tenda. Isso está na Bíblia, isso é de profecia. Mas eu vou dar uma olhada sobre isso para responder o irmão com mais autoridade, tá? Porque, é como eu disse para vocês, eu não posso simplesmente chegar aqui e falar algo que eu acho que é, porque senão não vai responder nada e também pode ser uma falha, né? Então, eu prefiro dar uma olhada, vou escrever aqui, porque de fato eu não lembro de Moisés não poder entrar no Santíssimo. Mas, se tiver essa possibilidade, pode haver uma interpretação do caso de Arão fazer essa função. Vou dar um exemplo para vocês básicos. Se vocês pegarem um livro, também quero que vocês leiam para esse livro, pelo menos até o capítulo 5, que é o Verdade sobre os Anjos, da Irmã White, porque nós vamos fazer um resumo sobre esses 5 primeiros capítulos no dia que a gente for fazer, no dia 18 e 19. Que é quando vamos dar nosso estudo bíblico aqui em 1 hora e meia. Então, nós vamos dividir em 2 etapas, e é muito bom vocês, nesse livro, e também no História da Redenção, logo no início, e nos primeiros escritos também no início, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles adentraram no ambiente para formular o plano da redenção. E cada um ficou com uma função. Ou seja, por mais que um possa fazer a função do outro, isso não acontece.
porque foi escolhido dessa forma. Então, o Pai faz a função que o Pai falou que ia fazer, Jesus fez a função e faz a função que o Pai ia fazer, e o Espírito Santo falou que é a função que faz e que ele está fazendo hoje e que vai fazer. E, bom, mesmo que o Pai, ou Jesus, ou qualquer um deles tenham o mesmo poder, eles não fazem. E aí pode haver essa coisa também nessa parte de Moisés e Arão. Como Arão foi instituído sumo sacerdote, Moisés não fazia a função de sumo sacerdote, porque Arão tinha essa função. Então, isso pode ser uma das explicações, mas eu não posso dizer categoricamente aqui para o irmão, até porque eu vou dar uma olhada melhor, porque eu, de fato, não tenho uma lembrança de algum texto falando que Moisés não podia entrar no Santíssimo, tá? Mas se houver esse texto, pode haver essa interpretação de que cada um tem a sua função. Como eu disse, Moisés tinha uma função, representar Deus aqui na Terra. Então, a função de Moisés era receber o que Deus mandava, passar para Arão, passar para o povo, guiar esse povo, que é isso que um profeta faz, um profeta guia o povo, que é o que a nossa irmã White também fez, e os escritos continuam nos fazendo, é sermos guiados pelos profetas. Então, essa era a principal função de Moisés, ser guia, ser alguém que auxiliava Deus com o povo. Tá bem? Ele foi intercessor, ele fez várias funções que só Deus poderia fazer. Por exemplo, a de intercessão, ele intercedeu pelo povo, assim como Jesus intercede por nós, concluindo assim o tipo e o antigo, tá bom? Mas não sei se consegui aqui dar uma luz para o irmão, mas de qualquer forma eu vou dar uma pesquisada para ver se tem alguma coisa com relação a isso, tá bom? Amém. Obrigada, irmão, pela pergunta, porque fica pressuposto que, como era o sumo sacerdote, o único que podia entrar no lugar santíssimo só uma vez por ano, e Arão era o sumo sacerdote, então fica suposto que é só ele que entrava lá, não é? Mas o nosso Deus é um Deus de ordem. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três sendo Deus e cada um com uma função diferente, né? Então, pode ser que Deus mesmo instituiu que fosse assim, e não que isso tivesse mais ou menos importância, porque Moisés também teve a sua importância como o líder do povo e o único que também podia conversar face a face com Deus. Obrigada por essa reflexão. Boa colocação. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Alô? Irmã Naldíria, só um minutinho, querida, que a irmã Roseli e a irmã Glorinha estão aqui na fila para poder falar, e eu já dou a palavra para a senhora, tá bem? Perdão. Irmã Roseli, seja bem-vinda, muito bom dia, pode abrir seu áudio e falar conosco. Bom dia, obrigado. Gratidão, Marcelo, e pela sala. Aqui, eu tenho uma dúvida, não, eu queria, assim, é uma dúvida, e de repente você poderia explanar para a gente, até para poder explicar para outras pessoas. Quando Jesus morreu no Calvário, cessou o sacrifício, aliás, rasgou o véu de alto a baixo, né? Lá em Mateus 27:51, rasgou-se o véu de alto a baixo, e eu não lembro assim, se foi esse momento, era o momento da tarde que fazia o sacrifício, porque, se eu não me engano, tinha o sacrifício pela manhã e pela tarde, não é isso? E aí eu sei que, tá, então, cessou o sacrifício, aí a gente, né, nós entendemos que, assim, é óbvio, né, Jesus Cristo, ele culminou com esse sacrifício, porque ele próprio foi o sacrifício. Mas, para os judeus, eles também pararam o sacrifício, eles fazem até hoje algum tipo de sacrifício, ou eles cessaram, e se eles cessaram, por que eles não entendem isso? Sendo até porque assim, agora eu não lembro, mas isso com certeza foi falado, foi profetizado, que cessaria o sacrifício. Então, por que, uma vez que, tudo bem que eles também não aceitaram Jesus, que foi profetizado, e eles não estudaram e não aceitaram. Mas, enfim, se cessou o sacrifício, e eles também cessaram até hoje, não fazem mais, por que eles não, né, muitos deles, porque alguns já aceitam hoje Jesus, mas por que a maioria deles não aceitam
mediante essa evidência que cessou o sacrifício, eles pararam com o sacrifício, por que eles não aceitam isso? Irmã, isso é uma boa pergunta, viu? Uma pergunta que até eu precisava dar uma olhada também. Eu nunca pensei por esse lado que a senhora acabou de falar. Por isso que é bom as considerações. É mais uma coisa que eu vou anotar aqui para dar uma pesquisada, porque de fato eu não sou. O que eu peguei aqui sobre os judeus é que, como precisava disso para entender a lógica, como era realizado, então eu fui ao pastor e perguntei para ele, e aí ele me deu umas importantes idas, né? Como seria isso. Mas eu vou dar uma perguntada para ele sobre isso, porque ele tem mais autoridade para falar sobre judeu, porque ele é. Então Tá. eu vou dar uma perguntada para ele, tá? Do porquê, porque como ele é judeu, ele vai entender e vai conseguir me explicar e eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Tá certo. É igual, por exemplo, fala da teoria, como é que é a teoria da evolução, que o homem veio do macaco, e se fosse isso, não existiriam mais macacos, né? São umas evidências, assim, óbvias, lógicas, até essa teoria da evolução é fácil a gente, como é que fala, colocar por terra com essa frase. Agora, a dos judeus, a gente não tem, assim, tanto conhecimento. Mas obrigada, depois, pela sua pesquisa. Irmã, eu dei uma pesquisada rápida aqui, vou dar uma lida para vocês aqui em um comentário, quem sabe ter alguma resposta. A pergunta que foi feita aqui é se o povo judeu não oferece sacrifício de animais, como eles acreditam que pode receber o perdão de Deus, sendo que o sangue era crucial para isso. Aí, aqui está dizendo, e tem uns textos bíblicos que é bem importante, está falando que isso encerrou no ano 70 porque destruíram o santuário, ou seja, até o ano 70 eles ainda sacrificavam, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, ok? Depois de Jesus ter morrido? Isso, até o ano 70 eles ainda sacrificavam. Depois que o santuário foi destruído, eles não podiam mais sacrificar porque não tinha mais santuário, tá? Aí, eles só não conseguiram sacrificar aquele cordeiro da tarde, porque ele fugiu. Isso era profético, que o cordeiro da tarde fugiria, tá? Então, por quê? Porque o cordeiro morreu na cruz, tá? Então, eles não tiveram aquele momento, quando Jesus estava sendo crucificado, o cordeiro não estava sendo queimado, tá? Mas depois eles continuaram, porque eles não aceitavam Jesus, tá? Aí ele diz aqui, ó, sem sacrifício de sangue, os judeus não têm nenhuma maneira legítima de expiar o seu pecado. Os judeus modernos acreditam que o perdão do pecado seja obtido através de arrependimento em coração e boas ações. E ele usa o versículo de Oséias 6,6, onde diz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Ainda assim, é difícil ignorar passagens como o Levíticos, né, que diz categoricamente que eles precisavam. Então, permanece o fato de que não há perdão sem derramamento de sangue. Hebreus 9. O sacrifício de animais da antiga aliança foram substituídos pelo sacrifício definitivo de Jesus, que é o que nós acreditamos. Quando Jesus estabeleceu a nova, que nós temos como discorrer sobre isso. O ponto aqui é que eles estão usando Oséias 6,6 para dizer que eles não precisam mais sacrificar. Então, eles oram a Deus, fazem boas ações e para eles estão resolvidos, porque eles foram impedidos de sacrificar a partir do ano 70. Não sei se dá uma ajuda, tá? Mesmo assim, eu ainda vou perguntar para o pastor, mas já dá para dar uma esclarecida aqui do porquê que eles pararam de sacrificar. No ano 70 foi destruído, não dava mesmo para fazer mais nada, porque foi destruído. E aí eles pegaram Oséias 6,6 para dizer que eles não precisavam mais de sacrifício, só mesmo oração e boas ações. Amém. Amém pelas perguntas, pelas considerações, não é? As perguntas estão boas hoje, hein? Pois estão, irmão Roberto. Louvado seja Deus, é sinal que o Espírito Santo está aqui, está atuando e está conosco. Então, eu acho que, pronto, completando um pouquinho mais, é por isso que os judeus ainda querem construir o terceiro templo. Eles estão nesse projeto da construção do terceiro templo, porque na cabeça deles, a hora que eles conseguirem, eles vão voltar a poder fazer os sacrifícios, né, que eram feitos anteriormente. E o Espírito de Profecia fala que isso não vai acontecer, né, até que Jesus volte. Muito obrigada.
Irmã Glorinha, seja bem-vinda, querida. Pode abrir seu áudio, partilhar conosco as Obrigada. considerações. Bom dia a todos, né? Bom dia, irmão aí. E eu também estou muito grata a Deus pela os ensinos que estamos tendo durante esses dias. Eu espero em Deus, pela graça de Deus, não perder nenhum dia, porque eu preciso muito aprender mais ainda, todos os dias de aprender, né? Eu queria falar sobre o que a irmã Cida falou, e outros irmãos falaram sobre a reverência. Eu achei muito importante. Nós temos muita dificuldade também. Eu como igreja, né? Não estou falando a igreja minha, eu estou falando eu também como igreja. Já vi muitos anciãos apavorados na hora de fazer a plataforma. Irmã, você pode ir na plataforma? Mas aquela irmã estava com a saia curta. Irmã, não, mas aquela ali não pode não, porque tá com a roupa sem manga. Aquela ali não pode porque está nos períodos menstrual. Então, assim, eu só estava apavorada. Quem que podia estar olhando, sabe? Aquilo me dava assim, uma coisa muito ruim. Por quê? Porque a gente tinha que saber que na presença de Deus, a gente não vai de qualquer jeito, né? Para adorar a Deus, depois que você conhece, depois que você sabe da verdade, sabe o caminho, você não pode ir de qualquer jeito. Você vai como está quando você ainda não conhece. Você vai drogada, você vai alcoolizada, você vai vestida de qualquer forma, quando você não conhece. Porque ao ir a Jesus, né, daquela forma, você vai estar transformado. Agora, depois que nós conhecemos e como ir na presença de Deus, como andar dentro da casa de Deus, né? Como o agir ali na casa de Deus, tudo tem uma relevância muito grande de santidade, porque nós estamos na presença do Rei, dos Reis, do nosso Salvador, e é importante isso. Então, eu queria ver o irmão aí, com o irmão aí, como é que a gente faz, por exemplo, assim, quando a gente sente também, igual a irmã falou lá, incomodada com isso, por causa da irreverência dentro da igreja, se isso, se o ancião, o pastor, deve reunir a igreja, deve passar para a igreja, ou se deve aceitar mesmo lá a irmã lá sem a manguinha, né? A saia curta, ou como é que a gente faz para ajudar? Porque se você for falar, aí fala que está julgando, é igual a irmã colocou lá, que é tratada de chata. Muitas vezes também já acontece isso com a gente também. Por quê? Você vai falar, irmã, vamos ter, né, reverência. Como é que a gente faz? Como é que faz para agir nesse sentido aí, para ajudar a nós mesmos, como igreja, principalmente no ponto da reverência que nosso Deus merece, né? Tudo que nós puder fazer dentro da nossa esfera humana para honrar a Deus, que a gente é imperfeito ainda, mas a gente, dentro da nossa esfera humana, nós devemos fazer tudo, dar o nosso melhor, né? E o segundo ponto que eu queria colocar para o irmão, ele quer repetir isso para mim depois, os capítulos do grande conflito. Obrigada, irmão, que Deus abençoe. Obrigado, irmã Maria Gregória. Então, irmã, primeiro ponto, muita oração, porque o ser humano é complicado, tá? Então, tem que orar muito para que o Espírito Santo possa usar para conseguir falar. Um segundo ponto é você dominar o assunto. Então, é bom você pegar textos bíblicos como o próprio 20:20. Por que fugiu o nome do livro? Abacuque 2:20, Abacuque 2:20. Diz ali que temos que ter silêncio. Também tem Jeremias 5:1. Jeremias 5:1. Quando entrares na casa de Deus, manter. Então, tomar cuidado quando entrares na casa de Deus. Então, tem vários textos na Bíblia, nem precisa de ler mais, vários textos na Bíblia nos mostrando a forma que deve ser feito. Mas, obviamente, o adventista que se preze precisa também acreditar no Espírito de profecia. Então, pegando textos e indo falar com a pessoa, mostrando as coisas. Por quê? Às vezes a pessoa vai ser cabeça dura mesmo, não tem jeito, tá? Aí é só o Espírito Santo mesmo. Mas tem pessoas que, se você conseguir mostrar para elas, elas vão ver. Algumas vão, na hora, por causa do orgulho, te dar uma rebatida, mas em casa ela vai começar a pensar naquilo, tá? E aí é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Você passou a mensagem, deixa o Espírito Santo trabalhar. A gente quer fazer a mensagem e agir como Deus. Aí que estraga tudo. Então, faça
o que nós temos que fazer. Nós somos profetas aqui, no sentido de mensageiro. Profeta é mensageiro, é quem guia o povo. Então, nós estamos aqui para ser profeta e não Deus. Então, passar a mensagem que estudamos, que Deus nos deu, e deixar Deus trabalhar. Vai ter pessoas que na hora já vão se humilhar ali, de fato, reconhecer. Vai ter pessoas que vão endurecer um pouco, mas em casa, por detrás, mesmo, a irmã estava certa, vocês vão sentir que depois elas vão para a igreja da forma direita. E vai ter pessoas, de fato, que vão te rebater, mas isso é ônus do ofício. Ninguém mandou querer ser Entendi. adventista. Mas, Entendi. nesse ponto, irmão, que é fundamental, é a gente tentar não agir como julgador. Por quê? Vocês vão ter algumas aulas aqui mais para frente, inclusive no estudo bíblico, nós vamos entender que não é o ser humano que estamos aqui para julgar. Tem outra coisa para te julgar. E nós vamos entender o que é nesses 2 dias. Mas também, o último sermão nosso, que eu falei que é o mais importante de todos, eu vou falar muito sobre isso. Muito sobre como estão as nossas igrejas. E nós vamos entender isso e tentar ver em nós se estamos praticando algumas coisas disso, tá? Então, a ideia é que nós criemos... porque eu vou mostrar uma igreja para vocês na Bíblia que estava terrível. E nós vamos tentar identificar se nós estamos igual ou não. Então, é o selamento. Sem o selamento, nada acontece. Exatamente. A irmã Heloísa já colocou um spoiler ali, que é o Ezequiel 9. Então, nós vamos ver Ezequiel, nós vamos estudar verso a verso Ezequiel, tá? Verso a verso, e no verso por verso, explicando cada verso detalhado, para que vocês possam entender como estamos. E com isso, tem um texto da irmã White, que vocês vão ver lá, eu não vou dar referência agora, porque vocês vão ver lá, que diz que eu e você temos que manter a verdade porque é verdade. Não importa o que vai acontecer com a gente. Então, a gente precisa só a forma de falar que vai fazer toda a diferença. Então, nós não podemos ser coniventes com o erro, mas também não podemos chutar o balde. A gente precisa ter aquele equilíbrio que só o Espírito Santo vai dar para nós. Então, oração demais para conseguir falar da forma direita. Quando tiver uma oportunidade de pregar alguma coisa com relação a isso, para que as pessoas possam entender, porque também não pode ser uma mensagem direta a alguém, tá? Então, vocês precisam de tudo isso na cabeça de vocês. Eu quero, o ano que vem, fazer alguma pregação com todos os textos da irmã White e da Bíblia contra algum pecado que nós cometemos ou que estamos aí cometendo por falta de conhecimento. Então, eu quero fazer isso porque eu falo muito entre linhas na igreja, até para não criar um caos. Então, eu gosto de falar alguma coisa e entre linhas a pessoa está entendendo. Isso. E eu quero agora fazer, porque eu vi que não está surtindo muito efeito. Então, dessa vez, eu quero fazer alguma coisa mostrando o texto lá, dizendo categoricamente, tomar café é pecado. Tem 4 textos da irmã White dizendo que café é pecado. Então, eu vou querer pôr esses textos na tela, tá entendendo? E falar, gente, quer mais explícito que isso aqui? Não dá. Tá entendendo? Então, é dessa forma que eu vou tentar fazer alguma coisa para ser uma mensagem de advertência, de exortação rápida. Porque não temos mais como ir para a igreja, ouvir sermão. Maria teve um cordeirinho. Acabou essa época, irmãos. Nós precisamos de mensagem. Eu, particularmente, gosto de mensagem que me tira do erro. Eu gosto, tá? Eu gosto de mensagem. E, inclusive, eu estou aqui. Tem um rapaz chamado Randy Skit. Vou escrever aqui para vocês. Randy Skit. As mensagens dele que mudou a minha vida. Porque são mensagens duras e eu gosto de mensagem assim. Gosto de mensagem que me tire do prumo. Obviamente, as pessoas não gostam disso, né? Gostam mais daquela mensagem. Mas aí o Espírito Santo vai trabalhar da forma possível. Mas o que eu digo a vocês? Oração, muita oração, entender do assunto e explanar o assunto com base bíblica. Não adianta só chegar na pessoa e falar, gente, café é pecado. Mas não tem uma base. Aí você tem que pegar os textos do irmão White, pegar 1 Coríntios 10, 31, pronto. Ali está a base para você mostrar que isso não condiz com o que Deus quer mesmo. Ok? Então, tem várias outras coisas que a gente vai falando conforme a gente for passando aqui. Quando a gente chegar na perfeição ali cristã, irmão, a chegar na nossa semana de oração, a gente vai falar muito sobre alguns pecadinhos, algumas coisinhas que parecem minucioso, bobo, mas que podem nos afastar de Deus.
pode não, nos afasta de Deus, porque pecado é a transgressão da lei, e é o que nos afasta de Deus, Isaías 59, tá bom? Mas ora, Verdade. entende do assunto e não deixe de falar, porque também seremos cobrados por negligência. Isso, então, isso preocupa a gente, né? Aí, irmão, depois se você puder repetir para mim Desculpa, o irmão. capítulo do grande conflito. Capítulo 18, 22, 23, 24 e 28. Sim, 18, obrigado, irmão. 23, 24 e 28. Que Deus abençoe você. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Obrigada, irmã Glorinha, pela sua pergunta, também é importante. Nós voltamos na mesma questão da reverência, né? Quando a reverência é um comportamento, e o comportamento é em tudo, não é só no que a gente fala ou no que a gente faz, mas também está na nossa vestimenta, né? Em várias coisas. E Deus é misericordioso, porque às vezes também há muitos irmãos que olham para o que o outro irmão está vestindo, mas não olha para si mesmo. E se nós queremos refletir o caráter de Cristo, nós temos que ter a misericórdia de Cristo. Nós precisamos ser transformados pela contemplação de Cristo. E só quando nós estivermos transformados pela contemplação de Cristo, do caráter de Cristo, refletindo o caráter de Cristo, que nós vamos ter propriedade para falar com a misericórdia e com o amor de Cristo sobre todas as reformas que nós precisamos fazer para o nosso irmão. Porque senão a gente fala com justiça própria. E isso também é pecado. Então, nós precisamos contemplar, e como? Volto de novo para o mesmo ponto. Nós somos estudando é que nós vamos contemplar o caráter de Cristo. E é pelo estudo da palavra que nós vamos ser transformados. Nós não estamos na presença de Deus só no púlpito. Nós estamos na presença de Deus dentro da igreja. Todo mundo que está lá dentro está na presença de Deus. Então, se eu não posso subir no púlpito por causa da minha saia, por causa da minha blusa, eu também não deveria estar dentro da igreja com essa roupa, com esse tipo de comportamento. Mas as pessoas não entendem isso, e Deus, na sua misericórdia, Ele tolera algumas coisas, porque as pessoas precisam compreender, né, o que eu disse um pouco atrás. As pessoas, só depois que elas compreenderem que essa mensagem entrar no coração delas, na mente delas, é que elas vão mudar de comportamento. Então, a gente precisa olhar para os nossos irmãos que ainda não sabem, não conhecem, com misericórdia. E uma igreja que ainda tem muitas pessoas assim, são todas, né? Porque todas as igrejas têm, é preciso estudo, é o estudo da palavra. Vamos incentivar os nossos irmãos a estudar, para sermos transformados, né? Obrigada, irmã Glorinha. Agora, a irmã Naudília queria falar. Eu peço desculpa para a irmã Antônia, que está aqui na filinha também. A irmã Naudília ainda não tinha levantado a mãozinha. A irmã Naudília pode falar e depois a irmã Antônia. E pronto, e depois a gente tem que encerrar. Né? Poderíamos ficar aqui a manhã toda a estudar, mas, infelizmente, nós temos que encerrar a nossa sala. Então, seja bem-vinda, irmã Naudília. Pode abrir seu áudio e falar conosco. Obrigada, meu bom dia, e graças a Deus, obrigada também pelas orações. Minha voz voltou, né? Muito obrigada mesmo. Então, minha primeira colocação seria para o irmão. Você já respondeu para mim a primeira pergunta que eu faria, no caso. O irmão falou que é quando domina o assunto, né? Isso é verdade, mas só quando você existe, então, só quando o Espírito Santo está em você, você pode dominar o assunto. Ok, fechamos aí. Depois, onde está escrito que até no pátio da igreja nós devemos ter reverência? A irmã Imote escreveu isso, eu li já isso uma vez, não me lembro mais onde é. E a terceira coisa, é verdade que o sacerdote teria que ir amarrado para fazer uma vez por ano, me esqueci a palavra. Isso, é verdade que ele teria que ir amarrado? Então, irmã, o texto não tenho agora, tá? Vou tentar dar uma procurada para tá? Sobre o amarrado, biblicamente e por Ellen White, não temos nada sobre isso.
Isso é uma tradição, tá? Alguns judeus, algumas pessoas colocaram para nós, mas eu não posso dizer de fato e amarrar, porque não tem isso na Bíblia, tá? Mas tem pessoas que comentam isso. Mas como eu não tenho na parte inspirada, então eu prefiro ficar com né? Eu aprendi, quando eu estava estudando a Bíblia, eu aprendi isso. É um pastor que me falou isso. E já o meu outro pastor falou que não existe isso, como o senhor está falando. Bom, e no parte da igreja, então tá. E no parte da igreja, onde é que tem isso que o senhor sabe depois, o senhor dizer para a gente? É verdade isso que a irmã acha? Até no parte da igreja, eu acho que deveria ser. Eu acho que deveria ser realmente, o pátio da igreja é como se fosse o santuário, né? Onde o povo fica aí e tal. Para mim, a igreja é igual um santuário, né? Na terra. Tem todos os cômodos. Às vezes, eu comparo a igreja minha, que eu frequento, o pátio, ao santuário de Deus na terra. E é o santuário de Deus na terra para mim, sabe? Então, bom, é isso. É só isso. É muita coisa linda, maravilhosa que eu estou aprendendo com o irmão. Eu fico muito agradecida a Deus pela sua vida. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe a senhora. Eu vou dar uma pesquisada para ver se eu acho que você. No sentido de santuário, exato. A igreja também é nosso santuário. Assim como eu também somos santuário de Deus. Tá? Por isso, nós somos o Espírito Santo. Então, nós, como precisamos também estar agindo da forma correta. Te cortar. Desculpa eu te cortar, irmão. Eu não estou te ouvindo. Os irmãos também não estejam ouvindo, entendendo o senhor bem. Está cortando demais a ligação. Não estou entendendo. Está cortando muito, a gente não dá para entender. Então eu não vou conseguir falar muita coisa para você porque começou a chover. Então deve ser isso. Ok, então. Obrigada, irmã Naldília, pela sua consideração. Eu queria só fazer um comentário aqui a respeito do comentário do irmão Márcio aqui no chat. Ele diz que acredito que o Senhor vê o nosso espírito e nas nossas vestes. É verdade, quando o pecador entrava no santuário com o cordeiro, né, a ovelhinha para ser sacrificada, o sacerdote olhava para o cordeiro, porque o cordeiro é que tinha que ser sem mancha. Ele não olhava para o pecador, para o que ele estava vestindo, como ele estava, se ele estava calçado, se ele estava descalço, né? Ele olhava para o cordeiro, porque o cordeiro é que tinha que ser perfeito, né? E isso nos ensina muito também. Obrigada, irmão Márcio, pela sua consideração aqui no chat sobre isso. Olha, irmã Antônia, por favor, seja bem-vinda, muito bom dia. Pode abrir o seu áudio para fazer as suas considerações. E depois a irmã Roseli faça as considerações e, se puder, uma oração para a gente encerrar, ok? Irmã Antônia, está me ouvindo? Estou sim, irmã. É porque eu estava com uma pessoa aqui, aí me atrapalhou. Ok. Olha, a minha pergunta não é nem uma pergunta, é só um comentário pelo que eu já ouvi e entendi. Eu acredito, como teve um comentário aqui, alguém comentou que se a gente somos a igreja, a gente temos que já andar em reverência a todo momento. Desde que a gente conhece e reconhece o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente já está realmente tendo que ter reverência. Aqui na nossa igreja também a gente tem grande dificuldade com a irmã, que já há 6 anos que a gente luta com ela para que ela tenha reverência na igreja. Muita gente fica falando, comentando que nem quer vir pregar na igreja de Parnamirim, porque muitas vezes tem muita irreverência, ela atrapalha ela fica atrapalhando com conversinhas que não tem nada a ver com as coisas de Deus dentro da igreja na hora da escola sabatina, na hora do culto. E fica muito chateado os pregadores e a gente, às vezes, é obrigado a botar ela para se calar, a falar. A gente se sente obrigado a falar duro, porque Jesus, ele é bom, e Deus é bom, mas ele também é justiça. Então, nós temos que ter esse falatório com justiça, também com autoridade dentro da igreja, porque não pode ser assim. E ela, às vezes, até como pastor mesmo, ela não se comporta.
E a gente fica chateado demais com isso. A gente tem orado muito por essa irmã. Ela diz direto que vai sair da igreja porque não sei o quê, não sei o que. Ela não compreende as coisas, ela não tenta compreender porque ela não ouve. E quando a gente não ouve, a palavra não transforma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quanto mais ouvimos, mais aprendemos e mais somos santificados. Desde que eu entrei na igreja há 23 anos, eu acredito que quando eu entrei, sem receber estudo algum, só porque eu decidi, participei de programações e decidi me batizar, eu já entrei em reverência e nunca saiu essa reverência de mim. A gente tenta mostrar exemplo, mas as pessoas às vezes confundem muito e atrapalham muito. Mas nós temos que orar mais, porque só a oração, só o Espírito Santo pode mover essas pessoas, porque não temos mais outra opção, só oração, joelho dobrado. Que Deus abençoe cada um de nós, está sendo ótimo essa programação. Eu moro aqui muito distante, eu moro em Parnamirim, Pernambuco, e graças a Deus a internet aqui é boa, dá para mim participar muito bem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigada, irmã Antônia. Vamos orar pela irmã e vamos também chamá-la para estudar, não é? Porque é pela contemplação de Cristo, do caráter de Cristo que somos transformados. Ela ainda não compreendeu, mas em nome de Jesus ela vai ser transformada. Irmã Roseli, seja bem-vinda novamente, querida. Pode abrir seu áudio. Tá. A questão que eu também já ouvi falar sobre o sacerdote ser amarrado, eu não lembro se tinha um sininho também. É porque o sacerdote, não, acho que o sumo sacerdote, que entra no Santíssimo. Porque uma vez que só ele pode entrar, se acontecesse alguma coisa dele morrer lá dentro do Santíssimo, não teria como resgatá-lo. Aí eles puxam. Caso ele morresse, eles o puxariam pela corda, para fazer esse resgate uma vez que não pode entrar. O que me explicaram uma vez foi isso. Ok. Pronto, o irmão Roberto, então, ficou aí depois de ver se acha alguma coisa a respeito. Nós vamos aguardar e temos ainda muito aprendizado pela frente. Vocês conseguem me ouvir agora ou tá ruim aí? Tá bom. Estamos ouvindo. Tá, não, só rapidamente. O sino existia, tá? Tinha sinos na borda da roupa do sumo sacerdote. Agora, amarrado, não tem nem lugar. Não tem uma base bíblica. A gente precisa trabalhar com Bíblia, com coisas inspiradas, tá? Então, o amarrado, de fato, isso é uma história que os judeus contam assim. Algumas pessoas falam isso, mas eu não posso dizer que isso é correto, tá? Porque não é inspirado. Agora, no inspirado não tem nada de amarrado. Já retirei espírito de profecia, não acho nada. Mas os sinos, sim, tá? Os sinos existiam, sim. Só para deixar isso claro. Ok. Obrigada, irmão Roberto. O que a Bíblia Espírito de Profecia revelou é para nós, no nosso conhecimento. E o que não está revelado é para Deus, né? Nós não podemos fazer inferências aí. É igual quando as pessoas começam a falar que o Paulo caiu do cavalo. Isso não está na Bíblia, né? Mas uma pessoa fala e passa para outra e vai adiante, e daí a pouco todo mundo acredita que Paulo caiu, foi do cavalo. Mas para a honra e glória do nosso Deus, nós vamos tendo mais luz, Deus vai revelando e nós vamos conseguindo aprender cada dia mais, através do Espírito Santo. Irmã Roseli, a senhora podia orar para a gente encerrar o nosso culto? Sim. Ok, vamos orar então. Irmão Roberto, se eu gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, tá ótimo. Por hoje é só, amanhã a gente vai continuar os ritos, tá bom? Vamos ver outros ritos que faltam e vamos falar sobre o dia da expiação, que é um dia muito importante para nós, tá bom? Amém. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Senhor, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Senhor, grande eu sou, que cuida de nós. Obrigado por mais uma vez estar nessa sala, Pai. Pecadores falhos que somos, Senhor, estamos dispostos, Senhor, a nos arrepender das nossas falhas e aprender mais a cada dia de Ti. Na luz, na unção do Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, dar-nos sabedoria, discernimento, Senhor, e também domínio próprio, Pai,
porque na lida do dia a dia, Pai, às vezes a gente se esquece de alguma coisa e acaba cometendo pecado contra Ti. Mas, Senhor, que venhamos sempre a nos arrepender e buscar o Senhor diariamente, momentaneamente, Senhor. Ainda que não sejam de joelhos, mas com a mente no Senhor, como diz a Tua palavra mesmo na Bíblia, Pai, que nós tenhamos a mente de Cristo e que isso seja, Senhor, consternado, Senhor, que seja atribuído a nós a partir da nossa busca e pela Tua graça, Senhor. Dá-nos, Senhor, um resto de dia abençoado na Tua presença e nos prepare para amanhã receber mais desse alimento espiritual, Senhor. Que abençoe também, Pai, o Roberto Castilho, a família e todos aqui que estamos, Pai, e nossa família representada. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E que sejamos luz, Pai, neste mundo, para que nós possamos levar a Tua palavra e a Tua salvação nesse mundo perdido, para aqueles que buscam e aqueles que às vezes não buscam, mas ainda estão distraídos. Obrigada em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu desejo a todos a paz de Cristo para esse dia. Tenho certeza que todos nós vamos sair daqui mais transformados do que chegamos, pela contemplação da verdade. Eu desejo a todos um bom dia e espero encontrá-los todos aqui novamente amanhã, às 5 horas da manhã do Brasil e às 8 horas da manhã daqui de Portugal. Um abraço para todos e até amanhã. Amém. Bom dia a todos, até amanhã. Até amanhã. Amém. Igualmente. Amém.